Bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos congregados mais uma vez neste lugarzinho simples, humilde, mas foi a porta que o Senhor abriu, aonde nós, como filhos do Senhor, podemos entrar de quando em quando e termos este companheirismo mútuo em torno de sua palavra. E desta feita, ó Pai, temos vindo para um culto especial, um culto de Santa Ceia, um culto comemorativo, quando queremos fazer menção, relembrarmos da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o preço tão alto que Ele pagou para perdoar os nossos pecados e dar-nos o direito de uma vida eterna. Aceita, Senhor, a nossa gratidão em poder mais uma vez estarmos juntos aqui. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz que reina em nossos corações, mediante a fé na sua palavra. Te agradecemos e pedimos perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos em todas as nossas necessidades. Nós oramos pedindo estas bênçãos e somos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 3, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos. 1 João, capítulo 3. Irmão Brana nos ensinando como nos aproximarmos de Deus. Ele disse que se fosse pedir dinheiro emprestado para um amigo, ele não chegaria lá e dizia: fulano, me empresta $1.000. Ele disse: essa não é a maneira. Eu tinha que chamar ele à parte, ele disse, aí num canto, e conversar com ele, mostrar para ele o motivo de que estava precisando daquele dinheiro. Então, ele faz uma encenação dizendo: eu preciso de ir embora da cidade, a campanha terminou e eu estou devendo $1.000. Porém, eu fiz uma campanha anterior e eu vou receber $1.000 daqui a 3 meses e eu posso te pagar. Você, como meu amigo, teria esse dinheiro para me emprestar? O profeta diz: ele, como um bom amigo, se não tivesse o dinheiro disponível, ele ia vender um carro, hipotecar a casa. De qualquer maneira, ele ia arranjar o dinheiro, porque ele é amigo. Ele me ama e eu também o amo. Então, isso assim também é a nossa maneira com Deus, com Cristo. Temos que chegar humildemente, reconhecendo que somos um povo necessitado dele. Não é isso? Nós precisamos dele para chegarmos ali no céu, ao lugar aonde nós desejamos. Então vamos dar atenção à sua palavra. Os filhos de Deus, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Caridade é amor. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém. Que honra, que glória, não é? Podermos ser chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Senhor Deus, Sua palavra tem sido lida diante da congregação. Cremos, ó Pai, que somente em ouvirmos a leitura de Sua palavra já fomos abençoados. Porém, nós queremos mais. Nós somos como uma vasilha furada debaixo de uma goteira. Sempre estamos precisando de algo mais do Senhor. Então, fale conosco, Pai, e nos prepare, não somente para vir à mesa do Senhor, mas nos prepare para o nosso encontro contigo no dia de sua vinda. Faça isso por nós, Pai. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Estamos reunidos hoje para estarmos juntos amanhã. Estamos reunidos hoje para estarmos juntos amanhã. Estamos vivendo por Cristo hoje. Ele disse para nós: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua alma, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Então, amados, estamos vivendo por Ele hoje, por Cristo, para estarmos com Ele na eternidade. Esse é o dia, esse é o tempo de preparação. E o irmão Branham diz assim: se você vai se posicionar por Deus, faça-o agora, faça-o hoje. Essa é a hora, esse é o dia, quando a igreja tem sido pesada em balança e tem sido achada em falta. É verdade? Quando a igreja tem sido pesada em balança e tem sido achada em falta. Que hora nós estamos vivendo? Qual é a condição dos assim chamados povo de Deus, igreja de Deus, filhos de Deus? Agora, amados, o seu amanhã, o nosso amanhã, o seu amanhã está olhando para o seu hoje. O seu amanhã está olhando para o seu hoje. Isto é verdade. Então, para estarmos com Jesus Cristo amanhã, temos que estarmos com Ele hoje, vivendo com Ele hoje, amando, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida e amando a sua vinda. Amém. O momento em que nós estamos vivendo é um momento muito perigoso. O pastor Albertino sempre está dizendo que o ser humano tem uma tendência de se acostumar com tudo. Se acostuma com tudo. E então, quando se acostuma, se acomoda, cruza os braços. Porém, o quanto isso que nós estamos meditando, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou as características dos acontecimentos, isso é
um sinal da vinda do Senhor Jesus. É um sinal da vinda do Senhor Jesus. Passamos pelas eras da igreja, chegamos no finalzinho dessa última era. O que Deus prometeu, Ele tem cumprido. Enviou o mensageiro para nós, o Elias que viria para restaurar todas as coisas. Veio e restaurou a palavra de Deus para nós, mostrando para nós o Pai no Filho, o Filho no Pai, tirando-nos da confusão das três pessoas distintas da divindade, mostrando para nós que isso é um enredo religioso, porque isso faz de Jesus Cristo a segunda pessoa, quando Ele é Deus conosco, Emmanuel, quando Ele é o primeiro e o último, quando Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, dizendo que são três pessoas, quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. São João 10:30. Isso foi um ponto final. Para quem tem luz, para quem tem entendimento aberto, isso põe um ponto final nesse enredo religioso. E então ele mostra para nós qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo em São Mateus 28:19, no qual devemos ser batizados. Esse nome não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. Meu Deus, Pai não é nome de ninguém, Filho não é nome de ninguém, Espírito Santo também não é nome. Aí me faz lembrar da minha esposa, né? Grandão e bobão. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em qual nome a pessoa ficou batizada? Entrou nas águas um pecador seco e saiu um pecador molhado. É verdade, é difícil fazer essa comparação, mas é a verdade. Porém, Deus tem usado de misericórdia para conosco. Nada fizemos por merecer, não temos nenhum mérito, mas é a sua graça, sua graça. Então, amados, o nosso amanhã está olhando para o nosso hoje, é verdade. Sabe o que disse o nosso profeta? O nosso Elias disse assim, a morte não te muda. A morte não te muda. Se você morre um pecador, você vai ressuscitar um pecador. Se morre um mentiroso, vai ressuscitar um mentiroso. Ele disse, a morte não te muda. Então, o nosso amanhã está olhando para o nosso hoje. E para estarmos com Ele amanhã, ou no dia de sua vinda, precisamos estar vivendo com Ele todos os dias. O profeta de Deus disse assim, que se estamos tentando seguir a Cristo, seguir a mensagem, pelo menos essa parte da mensagem, porque nós entramos no finalzinho dela, nós devemos viver uma vida piamente em Cristo. Porque senão, ele disse, você prostra por aí. Você deve estar vivendo piamente nele para que possa produzir os frutos de um verdadeiro cristão. Eu escrevi aqui, você é um sinal de Deus na terra hoje. Você, reconheça isso. Reconheça que você é. Valorize-se. Valorize-se. Você é um sinal de Deus na terra hoje, é um sinal da graça, é um sinal da misericórdia de Deus. Então, meus amados, não fique olhando para os empecilhos, olhando para as impossibilidades. O nosso Deus é o Deus do impossível. Para o nosso Deus não tem nada difícil, não tem nada impossível. Eu ia falar sobre a mensagem Eu Sei.
Aí o profeta diz assim: nós pedimos por paz, e Deus dá o melhor para nós, que é luta, problema, tribulação. Sabe por quê? Quando você passa pelos problemas, pelas lutas, você tem um aconchego mais íntimo com Ele. Amém? É verdade. Então, amados, não fique olhando para os empecilhos. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver falha. Se você olha para o irmão ou para a irmã, você vai ver falha. Porque somos dotados de falhas, de fraquezas, mas olhe para Jesus, e você não verá nenhuma falha nele, e ele é que é o seu Salvador. E vamos lembrar de uma coisa: nossas almas já foram redimidas, porém o nosso corpo ainda não. Por isso você tem falhas, por isso você tem fraqueza. O profeta chama esse corpo de véu. Ele diz: esse véu de carne é que nos impede de sermos cristãos melhores. Esse véu de carne é que nos impede de ver os anjos do Senhor aqui entre nós. É este véu de carne. Por quê? Porque esse corpo ainda não foi redimido. Paulo disse que a natureza está gemendo. E não somente a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos juntamente com ela, aguardando a redenção do nosso corpo. Oh, amados irmãos, só mais uma coisinha aqui e nós vamos ler na mensagem. Repito, o profeta disse: se você vai posicionar-se por Deus, faça-o agora. Essa é a hora, esse é o dia. Por quê? Se pesar a igreja em uma balança, ela vai ser achada em falta, sem nenhuma sombra de dúvida. Se vai posicionar por Deus, faça-o agora. Amém. Suas intenções são boas, mas somente boas intenções não basta. Quantas pessoas aí fora são bem intencionadas? Vamos lembrar dos dias do dilúvio? Havia muitas pessoas bem intencionadas dizendo: olha, o velho Noé pode ter razão, porque há quanto tempo que ele está fazendo esse velho barco? E alguém foi aconselhá-lo dizendo: olha, Noé, se você vai fazer esse barco dizendo que isso vai flutuar sobre as águas, olha, então pegue uma boa madeira, um cerne bom. Agora você está fazendo o barco dessa madeira de golfer, essa madeira esponjosa, você não está vendo que isso não segura água? Mas Noé dizia: olha, ele me mandou fazer da madeira de golfer. Amém. E ele tem algo mais a ser acrescentado sobre isso, com certeza. Então, olha, o velho Noé, ele não quis nem mudar a madeira. Ele continua fazendo, ele pode estar certo. Mas quando essa chuva começar a cair, nós vamos correr e entrar dentro desse barco juntamente com ele. A intenção deles era boa, mas foram apanhados do lado de fora, e todos pereceram. A volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Será num pesterejar, e vamos embora. Então, suas boas intenções, elas são boas, mas seja apanhado do lado de dentro. Entre em Cristo. Cristo é a palavra.
Deixe que essa palavra penetre no seu coração e procure viver por cada pedacinho dela. Você não tem que ser cristão, uma vida cristã pela metade, cheia de hábitos. O profeta diz aqui para nós na mensagem, uma libertação total. Vou adiantar isso aqui. Agora eu lembrei do irmão Brana. Eu gosto disto. E como gosto. Então, exatamente como você, diz ele, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Amém? Foi para isso que Ele nos enviou um mensageiro, um profeta, com a sua palavra restaurada, para fazer de nós cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos de Cristo. Não crente da igreja. Deus não faz meios cristãos, Deus faz cristão completo, ou cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São as suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. Isto é o que os faz da maneira que são. E Deus não quer que sejam meios cristãos ou meio pregadores, comprometidos com o outro lado. Ele os quer completamente parado na brecha. Amém. Na mensagem, o sinal, parágrafo 62, o profeta disse aquilo que já citei para vocês. Melhor dizendo, parágrafo 51, não vá atribuir menos a Deus e pensar que Ele te levará ao céu com todos os seus pecados. No parágrafo 62, na mensagem, o sinal, ele diz, não vá você confiar na sorte. Não vá você confiar na sorte. Você sabia que o diabo conhece as Escrituras? Ele conhece as Escrituras, ele citou as Escrituras para Jesus. Ele conhece mais que muitos pregadores que há por aí. Isto é verdade. Então, não, olha, você não crê na eleição? Você não crê na predestinação? Então você pode cruzar os braços, ficar tranquilo. Você não precisa se preocupar. Ele pode até citar numa parte da mensagem, não disse o seu profeta que uma vez salvos, salvos para sempre? Sim, é verdade. Mas se você for na conversa dele, você vai ser deixado aqui para a grande tribulação. E Deus não está nos preparando para enfrentar a tribulação. Deus está nos preparando para sermos arrebatados, para sairmos daqui antes da grande tribulação. Quando o mundo estiver passando pela grande tribulação, nós estaremos ali na ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo virá morar
naqueles que obedecem à palavra de Deus. Pedro disse: nós e o Espírito Santo somos testemunha disto. Nós e o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Amém. Quero ler mais um pouquinho aqui nesta mensagem, o sinal. Nós já vamos concluir. O profeta de Deus nos diz: veja o que ele faz por nós na condição em que estamos. Veja o que ele faz por nós na condição em que estamos. O que faria ele se nós estivéssemos em um só coração e acordo? Esta é a única maneira que podemos fazer aquilo. É unir nosso coração com o amor fraternal. Obedecer aos oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta na igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Amém. Não deixe nada te aborrecer. Não desanimes em nada. Esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para possuir a terra. Amém. Israel saiu do Egito em busca da terra prometida, porém eles não conheciam a terra. Eles nada sabiam sobre a terra. Sabia que Deus havia prometido uma terra para Abraão. Porém eles saíram e chegaram à terra e tomaram posse da terra, porque era uma promessa. Porém, eles tiveram que lutar para possuir aquilo que lhes pertencia. Tiveram que guerrear, tiveram que tirar os inimigos. E nós não vamos chegar ao céu de braços cruzados, né? Simplesmente deitado em berços de rosas. O profeta de Deus continua dizendo: Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se houvesse confusão e reboliços e coisas, ele não se comprometia. Isto é, que Deus espera de nós agora. Se envolver em problemas. Por quê? Você tem a solução? Você pode resolver o problema? Então, para que se envolver naquilo? E o maior problema que o mundo está envolvido hoje é na política. É verdade. Por isso, nós, como cristãos, devemos estar orando e dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Aqui está a sua igreja intercedendo. Sua palavra diz que nós devemos orar por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida em paz. Então coloque lá, Senhor, aquele que for da sua vontade. Não precisa dizer que aquele é o bom, ou aquele outro é vagabundo, não presta, é ladrão, o outro... Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se lá houvesse confusão e reboliços e coisas, ele não se comprometia. E o profeta diz: isto é o que Deus espera de nós. Faraó queria um acordo. Disse: Moisés, todos vocês podem ir, mas deixe seus filhos para trás, ou deixe algum gado aqui. Esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha.
Essa é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo para você se unir à igreja, veja, mas nunca perdoes aos Jones. Você não precisa fazer isso, não precisa fazer. Eles são exigentes demais. Essa doutrina é forte demais. Deus está olhando para o seu coração. O argumento deles é esse. Deus está olhando para o seu coração. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado, plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o irmão Branham diz: Deus é exigente na sua palavra. Deus é exigente na sua palavra. Essa é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo para você unir à igreja, mas nunca perdoes os Jones. Estará certo se você puder trazer em sua... Se você pode ir. Você não tem que parar com o seu cigarro, com a sua bebida, com a sua mentira, com o seu roubo. Sabia que há cristãos que ainda, de uma maneira, digamos assim, uma maneira inconsciente, rouba a Deus? Difícil, né? Vamos ver aqui na Bíblia. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler apenas a partir do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Aí ele faz uma promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. É um mandamento com promessa. Vou contar-lhes uma história. Tínhamos um casal de irmãos, uma família, melhor dizendo, porque eles tinham bastante filhos. Mas coitados, e eu, acho que com pouca experiência, nunca pensava naquilo, fui lá na casa do irmão, conversando com ele, e disse: irmão, o irmão precisa ser fiel a Deus, porque Deus prometeu trazer uma maior abastança. Ele prometeu abrir a janela dos céus. Quem sabe se o irmão, está faltando o irmão fazer isto. Li para ele essa escritura de Malaquias 3. Aí depois o irmão saiu dizendo que eu fui lá na casa dele cobrar os dízimos dele.
e nunca mais foi nos cultos. Minha consciência está livre diante de Deus. Mas aqui está o ensinamento. É simplesmente uma advertência, porém Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre o que Ele tem prometido. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Aliás, o profeta chega a dizer assim, que as pessoas que não são dizimistas não devem nem tomar a ceia do Senhor. Ele disse isso em mensagem Perguntas e Respostas. Deixa eu concluir. Esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou a tomar a terra. Moisés não era comprometente. Faraó queria um acordo, disse: Moisés, todos vocês podem ir, mas deixe seus filhos para trás ou deixe algum gado. E o profeta diz: esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo você se unir à igreja, mas nunca perdoes o Jones. Estará certo se você puder trazer sua reticência, se você puder ir, reticência. Você não tem que parar com o seu cigarro, com sua bebida, com sua mentira, com seu roubo, com suas censuras, calúnias. Você não tem que parar com isto, simplesmente una-se a uma igreja. Mas Moisés não era um comprometente. Moisés queria uma libertação total, e nós queremos também. Queremos uma libertação total. Ele disse: não deixaremos nenhuma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Amém. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Nós tomaremos a justiça, nós tomaremos a santidade, nós tomaremos o Espírito Santo, nós tomaremos um grupo unido. Quando formos ao altar, quando viermos à mesa do Senhor, nós seremos um grupo verdadeiro, não deixaremos nada para trás, nós levaremos tudo, não ficará nenhuma unha aqui. O profeta disse assim: vocês sabem, as pessoas podem orar de tal maneira até que o diabo desista. Amém? Que na verdade ele já é um vencido, ele já é um derrotado, porém ele é um fanfarrão, ele fica balançando a moita, né? Mas nós temos um Deus que ouve, responde às orações e dá vitória para os seus filhos. Amém. Deixa eu repetir aqui a escritura que lemos. Amados, agora somos filhos de Deus. Aqui não está escrito porém, mas eu diria porém, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Essa hora está se aproximando, porque Deus não mente. Deus não faz uma promessa que Ele não possa cumprir. Deus é perfeito em tudo. Você crê assim? Bondoso Pai, vivifique, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Nós estamos nos preparando, Senhor, para o nosso encontro contigo no dia de sua vinda. Nós não queremos ser deixados atrás, ó Pai. Nós não queremos fazer parte das virgens nécias, porque isso é para as denominações que não alcançaram a revelação da Tua palavra. Porém, o Senhor tem feito tudo por nós, abrir os olhos do nosso entendimento,
para que podemos ou pudéssemos compreender as Escrituras. Fica conosco, Pai. Venha aperfeiçoar essa boa obra que o Senhor tem iniciado. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém.